pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vai uma resolução de exercícios relacionada ao nosso conteúdo de volume molar então dessa semana, tá? Então aqui eu deixei já o exercício no quadro. Um recipiente contém 1,6 gramas de metano, que é o CH4, a uma dada pressão e temperatura. Não me informou pressão e temperatura. Qual será a massa de gás oxigênio, CO2, contida nesse recipiente nas mesmas condições? Então, as mesmas condições de pressão e temperatura. Não forneceu. Vou partir de qualquer uma. Primeiramente, vamos elencar quais são as informações importantes aqui que ele me forneceu. O recipiente contém 1,6 gramas de metano, CH4. Qual será a massa do gás oxigênio? Então ele já está dizendo aqui a pergunta, ó, qual será a massa? Ele quer saber a massa. Massa de quem? Do CO2, certo? Então, essa questão aqui ela se divide em duas etapas. Primeira etapa, eu vou trabalhar com a massa molar. Aquilo que nós já havíamos comentado nas outras resoluções de exercícios, certo? Primeira parte, a gente sempre vai calcular a massa molar. Bom, vou calcular a massa molar de quem então? Do CH4. Beleza. Então, eu tenho aqui carbono e hidrogênio. Quantos carbonos que eu tenho? Eu tenho um carbono. A massa do carbono é 12. Logo, 1 vezes 12, 12. Eu tenho 4 hidrogênios. A massa de um hidrogênio é 1. 4 vezes 1, 4. Logo, somando os dois, eu vou ter 16 gramas por mol. Ou seja, cada 1 mol eu tenho 16 gramas. Beleza, vamos agora para o CO2. Eu tenho aqui, novamente, carbono, só que agora eu tenho o oxigênio. Eu tenho um carbono cuja massa dele é 12. Então eu vou ter 1 vezes 12 que dá 12. Eu vou ter 2 oxigênios, onde a massa do oxigênio é 16. 2 vezes 16, 32. Somando isso aqui, nós vamos ter 44 gramas por mol. Beleza. Essa foi a primeira parte, a parte da massa molar. Agora eu vou para a segunda parte da relação. Calcular a massa. Aqui, pessoal, a gente vai começar pela seguinte relação. Pela lei de Avogadro, o princípio de Avogadro também chamado, eu sempre tenho que ter o mesmo número de mols de um lado e o mesmo número de mols de outro. Então, se eu iniciar com 1 mol, eu vou terminar com 1 mol. Se eu iniciar com 2 mols, eu vou terminar com 2 mols. Não vou começar a terminar com 3, não tem como. Então, o meu número de mols de um lado tem que ser sempre igual ao número de mols do outro. Nesse caso, eu vou pegar N, número de mol, do CH4. E o N, número de mols, do CO2. Certo? Vale lembrarmos também que o N ele é definido como sendo a massa dividido pela massa molar. Essa é a regrinha aqui. Massa normal em gramas dividido pela massa molar. Certo? Então, se eu pegar agora e trocar isso aqui por essa regrinha aqui, ó, olha o que nós vamos ter. Eu vou ter a massa normal do CH4 sobre a massa molar do CH4. Aqui eu vou ter a massa normal do CO2 e a massa molar do CO2. Certo? Vou fazer a substituição então. A massa de CH4 que eu tenho é 1,6. A massa molar do CH4 é 16 gramas por mol. Então 1,6 sobre 16. Igual. Vamos lá. A massa do CO2 eu quero descobrir. Então eu vou chamar de X. E a massa molar do CO2 eu calculei, é o 44. O que eu vou fazer aqui agora? Matemática simples. Eu vou estar isolando o X. Para isolar o X, o que eu vou ter que fazer?
vou ter que pegar o 44, passar para o outro lado. Ele está aqui dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando, certo? Fazendo essa relaçãozinha matemática aqui, você vai chegar no valor de 4,4 gramas. Então, 4,4 gramas é a massa de gás oxigênio que vai caber no mesmo espaço, no mesmo volume, que 1,6 de metano. Então, percebam o seguinte, nós vamos ter 1,4 gramas de metano para equivaler à mesma massa, para ter a mesma equivalência de volume que 4,4 gramas de gás oxigênio, certo? Então, pessoal, esse aqui é um exemplo de resolução, tá? Vocês podem encontrar outros exemplos também na internet. A lista que eu estou mandando para vocês é uma lista de um livro que eu tenho, mas nada impede vocês de pegarem listas prontas na internet, tentarem resolver e utilizarem dos exercícios, certo? Vale lembrar também que eu estou à disposição nesse dia de hoje para sanar algumas dúvidas se vocês quiserem, tá? Mas o recado que eu deixo para vocês é, sempre analisem a questão e o que tem de informação. Primeira coisa, na maioria das questões, massa molar. E depois tu vai para aquilo que a questão está te pedindo, fazendo relaçãozinha com o número de Avogadro ou não, certo? Então, pessoal, é isso. Tchau para vocês e até mais.